Sabe aquele som que te faz pular da cadeira? Tipo um trovão, mas que vem de um motor. Pois é, não é só o barulho, é o grito de uma negra. Hoje a gente vai embarcar numa viagem insana por dentro da história de um carro, que é muito mais do que ferro e borracha. Prepare-se para conhecer o Dodge Charger 1970. Ele é um mito, uma paixão que faz o coração acelerar, um pedaço da história que convive na nossa cabeça e nos nossos jogos. Muitos conhecem ele do filme Velozes e Furiosos, como o carro do Toretto, o Brabo. Outros lembram dele como o General Lee, aquele que salta sem medo, mas antes de virar estrela de ruas do cinema, o Charger 1970 já era um monstro das ruas. Uma máquina que realizava os sonhos mais radicais e dava aquele frio na barriga. Sua história é o tipo de um super-herói, cheia de velocidade, glória e um legado que nunca vai acabar. Se liga porque essa jornada começa agora. Para entender, a gente tem que voltar no tempo, lá para os anos 70. Era uma época de muita coisa rolando, música nova, rebeldia e nas ruas, os muscle cars. Apareceram carros fortes demais, feitos para correr e mostrar quem mandava. A Dodge, que faz parte daquela galera da Chrysler, não ia ficar de fora, né? Em 1966, nasceu a primeira versão do Charger. Rápido, mas foi a segunda versão, que a partir de 1968, que fez ele virar febre. Em 68, o Charger ganhou um visual novo com aquelas linhas que todo mundo reconhece. A frente com faróis meio escondidos e as lanternas com traseiras duplas. O design era um tipo de tubarão pronto para atacar, super aerodinâmico e único, mas que dava alma para essa fera era o motor. Meu amigo, que motor! A Dodge colocava vários motores V8 no Charger, cada um mais potente do que o outro. O 383 já era potente. O lendário 440 Magnum, que entregava uma força bruta de arrepiar, mas tinha um motor que era a estrela do show. Um nome que coava nas pistas e nas ruas. O nome 426 Hemi. Pensa num motor que era o tipo de monstro adormecido que transformava gasolina em pura raiva e adrenalina. Com sua tecnologia, o Hemi era a garantia de vitórias nas corridas de arrancada e de aceleração que grudava no banco. O Charger 1970 chegou na área com um visual ainda mais intimidador, a frente dividida, aquelas entradas de ar no capô que pareciam narinas de um dragão. Ele se destacava fácil no meio da galera. Carros como Mustang, Chevelle eram seus inimigos nas pistas, mas o Charger tinha um brilho diferente, uma aura de mistério e uma postura de predador que te desafiava. O Charger não era só um carro, era uma declaração de guerra. Cada curva, cada linha, tudo feito para cortar o vento e mostrar quem é que manda. A frente era só uma peça, agora toda aquela divisão no meio, um detalhe pequeno que fazia ele ser diferente. As entradas de ar no capô, algumas de verdade, outras eram só para dar estilo. Gritavam que eram pura performance. Por dentro, o Charger 1970 era o paraíso do motorista. Painel completão, volante esportivo, bancos que não te deixavam sair do lugar nas acelerações mais brutais. E as opções de personalizações infinitas. Era uma marca da Dodge. Teto de vinil, rodas iradas, cada detalhe podia ser escolhido para mostrar a personalidade de quem estava no volante. Era tipo montar seu personagem num jogo, só que na vida real. Mas a verdadeira mágica e a força bruta do Charger 1970 estava no motor escondido. A suspensão era pensada para aguentar a potência gigante e a estrutura reforçada para as funções mais loucas nas acelerações. E é claro, o lendário 426 Hemi, ele entregava 420 cavalos declarados, mas a galera que manja diz que era bem mais. O torque dele era um monstro, capaz de grudar no banco em qualquer pisada mais forte no acelerador, era pura emoção. Dirigir um Charger Hemi 1970 não era para qualquer um, era uma experiência barulhenta, emocionante e incrível. Cada toque no acelerador era o ronco grave do escapamento que fazia o chão tremer. A sensação de ser jogado para trás era algo único, tipo uma overdose de adrenalina. Muitos dizem que para domar o Hemi você precisa ter muito mais que habilidade, precisa ter respeito por essa máquina. Era uma fera que exigia um piloto à altura.
O Charger 1970 já era um carro desejado, mas foi a TV que jogou ele pro topo. Em uma lenda para a nova geração, em 1979 estreava a série Os Gatões, e com ela um carro laranja com o número 01 nas portas e a bandeira confederada no teto, o General Lee. O General Lee virou um personagem tipo um ator de verdade, fazendo saltos incríveis, derrapagens espetaculares. Ele era a cara da rebeldia, da aventura sem limites. A série fez o Charger ficar famoso demais, mostrando seu visual único para milhões de pessoas no mundo todo. Para muita gente, o Charger 1970 era o General Lee, e essa conexão, mesmo com algumas polêmicas, fez com que ele ficasse gravado na mente das pessoas para sempre. Mas a sua verdadeira explosão nos cinemas veio em a franquia Velozes e Furiosos. No primeiro filme de 2001, o Charger preto de Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, não era só um carro, era a extensão do cara, um símbolo de poder, de legado e a família de uma raiva guardada que explodia no asfalto. O carro do Toretto era um Charger 1970, todo modificado, com aquele supercharger que saía do capô, rodas gigantes e um motor que prometia derrubar qualquer um que ousasse desafiá-lo. A frase que Toretto fala, ela me assusta, sobre o carro, mostra exatamente o respeito e o medo que o Charger impõe. Ele virou um carro, símbolo da franquia, aparecendo em vários filmes, sempre com aquela presença intimidadora e um poder sem igual para a nova geração. O Charger de 1970 Velozes e Furiosos se tornou um exemplo de muscle car americano, força bruta, estilo agressivo e um histórico de vitórias que ninguém apaga. A história do Charger 1970 é cheia de segredos e fatos curiosos. Você sabia que antes de virar essa lenda que a gente conhece, a Dodge fez versões para corrida? O Charger Daytona, aquele com nariz de cone e asa traseira gigante, e ele aparece até em carro zoom, feito para titular as pistas da NASCAR, e ele fez isso mesmo. O Charger 1970 também teve umas versões especiais, tipo o RT, que era o Charger mais hardcore para a corrida, e a versão especial Edition, que era mais luxuoso. Cada uma dessas versões ajudou a construir um carro e uma história rica e cheia de atitude desse carro. Mas o reinado do muscle car tomou um baque forte com a crise de petróleo dos anos 70. E as novas regras de poluição, os motores potentes ficaram inviáveis. E o Charger, como outros carros parecidos, foi perdendo a sua essência. A Dodge até continuou fazendo, mas ele nunca mais recuperou a glória e a potência do modelo 1970. Mas o legado já estava gravado. Hoje, o Dodge Charger 1970 é um dos carros mais clássicos e desejados do mundo. Seu carro e valores do mercado sobem que nem foguete, principalmente com o motor 426 Hemi. Ele é a prova viva de uma época em que os carros eram sobre a emoção pura, sobre conexão forte entre o piloto e a máquina. É um carro que representa a rebeldia, a liberdade e a busca sem fim por mais poder. E o mais importante, ele continua inspirando uma galera nova a cada dia. O Dodge Charger 1970 não era só um monte de metal e pneu, ele era um pedaço de nossa história. É a prova de uma época em que construir carros era arte, era uma busca por velocidade, era um vício. E eles não lembram de um tempo que os carros tinham alma, personalidade e um rangido que fazia o coração bater mais forte que batida de rock. Do calor das ruas da América ao brilho das telas do cinema, o Charger 1970 conquistou um lugar para sempre na nossa cultura. Ele é o carro que te faz sonhar acordado, que te faz sentir a adrenalina correndo nas veias. Mesmo que você nunca tenha pisado no acelerador de um Hemi, ele é uma representação de uma força que não se dobra, de um espírito que se recusa a ser esquecido. E talvez seja essa a verdadeira magia do Dodge Charger 1970. Ele não é só um carro antigo, ele é um sentimento, é a lembrança de um rugido que ecoa no tempo. Um aviso de que algumas lendas, mais rápido que passem, nunca desaparecem. Elas continuam a inspirar, emocionar e a nos lembrar da paixão que a velocidade e o design podem despertar. Ele é um sentimento, e talvez seja essa a verdadeira magia do Dodge Charger 1970. É a lembrança de um rugido que ecoa no tempo, um aviso de que algumas lendas, por mais rápido que elas passem, nunca desaparecem. Elas continuam a inspirar, emocionar e nos lembrar da paixão que é a velocidade e o design podem despertar. O Charger 1970 é e sempre será o monstro americano que virou lenda.